Pessoal, meu nome é Rosa Afonso, eu trabalho há muitos anos com escolas e a minha especialização é psicologia clínica e psicopedagogia. E eu tenho recebido vários alunos, né, trabalhando com escolas, tenho recebido alunos que vêm fazer entrevistas para saber um pouco como é o trabalho do psicólogo na escola e como eles devem, quais são os projetos, como eles devem atuar enquanto psicólogos, né? A primeira questão que eu coloco, né, que o aluno, quando se forma, ou até que ele possa ir vendo como é que funciona outras escolas, o ideal é que a escola nos queira. Quando eu falo a escola nos queira, que a comunidade também solicite os nossos serviços, né? Eu tive uma escola que, antes de me contratar, ela fez uma pesquisa com a comunidade, né? O que eles esperariam, o que a comunidade espera de um psicólogo na escola, né? Então, é importante que a escola nos queira, principalmente que a direção nos queira, né? Eu trabalhei em todos esses anos, né, em 5 escolas, e todas foi a direção que solicitou, né, como essa, por exemplo, que antes de solicitar, havia feito uma consulta à comunidade, né? Por que eu digo isso? Né? Porque muitas vezes a troca, às vezes de direção, às vezes de coordenação. Se a coordenação ou se a direção não está, ah, não quer, não precisa dos nossos serviços, é muito complicado você continuar trabalhando nesse local, né? Porque é claro que isso vai se refletir no seu trabalho e também na própria comunidade. Outra coisa que a gente deve considerar é que cada escola tem o seu projeto, ou vários projetos, né? Normalmente, como eu trabalhei nesses locais durante muito tempo, você vai construindo vários projetos a partir das solicitações. Exemplo, eu iniciei em uma escola, uma escola já na década de 80, né? Onde eles queriam que eu tivesse uma atuação mais na avaliação ao receber os alunos que queriam ingressar naquela escola. Ora, por quê? Porque naquela época, as crianças que procuravam aquela escola eram crianças, que eu avaliava, né? Eram crianças que queriam um atendimento mais especializado por parte da escola, né? Eram crianças que vinham com relatórios, elas vinham com neurologistas, de psicólogas, de psiquiatras, né? Para que essas crianças, já na década de 80, fossem incluídas naquela escola. Era uma escola normal, mas que tinha essa solicitação. Então, eu tinha um contato muito pequeno com as crianças, né? Eu fazia uma observação, eu fazia uma interpretação daqueles relatórios, né? Às vezes, quando a criança não tinha os relatórios, aí eu fazia os encaminhamentos, e depois eu discutia com a coordenadora
o que se fazer, o que aquela criança necessitava, né? Para que ela também, junto à direção, verificasse se a escola podia dar conta disso ou não, né? Porque às vezes os pais ou às vezes aquele próprio profissional vinham com uma expectativa que a escola não tinha, às vezes, nem condições e nem materiais para tal, né? Então, era feito toda uma avaliação, isso demorava mais ou menos 2 semanas para ser feito isso, e depois a gente sentava com os pais, em primeiro lugar, e depois com os profissionais envolvidos naquele caso, para avaliar se a gente poderia atender aquela demanda ou não, né? Então, era um projeto basicamente de avaliação da inclusão. Claro que depois nós tínhamos um acompanhamento, mas era um acompanhamento via coordenação, era um acompanhamento a cada 2 meses, né? Onde eu ia na sala, verificava, claro que discutia com a coordenação que estava sendo feito por aquela criança, mas eu não tinha um atendimento semanal, né, de acompanhamento com a criança, tá? Então, cada escola vai solicitar isso para você. Por exemplo, depois essa escola começou a solicitar que eu fizesse capacitação com os professores. Capacitação no sentido de fazer com que os professores tivessem uma atitude mais inclusiva com aquela criança, ou então falar sobre o desenvolvimento da criança, né? Então, você veja, eu comecei com um projeto e depois o projeto se ampliou, então teve N projetos que eu desenvolvi nessa escola, tá? Então, você, em princípio, às vezes, quem te contrata, ele contrata para uma demanda, né? E depois, às vezes você continua com aquela demanda. Por exemplo, teve uma escola em que eu trabalhei durante muito tempo, apenas como dar orientação aos pais sobre o desenvolvimento, né? Então, são projetos que eu sempre fiz esse tipo de trabalho. Então, vai depender realmente de cada escola a solicitação. Quando você for trabalhar numa escola pública, às vezes já vem, né, é como se fosse uma imposição, né? Então, a escola tem que aceitar o profissional. Eu fui da época em que isso ocorria também nas escolas públicas. O profissional psicólogo era vinculado à delegacia de ensino, e esses psicólogos, eles faziam as visitas, e eu entendo, né, e aí até pela própria filosofia que eu sigo, de que mesmo nesses casos, você tem que avaliar se a escola te quer. Quando eu falo a escola, desde a comunidade, os pais, principalmente, os professores, né? O que o professor espera de um psicólogo? O que ele gostaria de receber, né? Claro que, obviamente, vem da direção, né? Se a direção, aliás, se a direção não te quer, eu tive colegas na escola, que trabalharam nas escolas públicas, que elas passavam e simplesmente porque ela sabia que a direção não prescindia do trabalho psicológico. A gente até pode pôr em questão isso, mas como, né? Mas a gente segue por ser essa postura clínica, né? A gente não obriga o cliente ele precisa nos querer, né? Para se abrir e poder realmente, para a gente poder compartilhar. Quando isso não ocorre,
mesmo do ponto de vista institucional, isso não é possível.